Ok. Tô de novo. 550, né? Uma colher de sal. E tem um segredo que se você... O sal, você não bota ele muito perto do fermento imediatamente. Ok. Entendeu? Ok, coloca no canto, né? O sal. Depois dá uma misturadinha antes de botar o fermento. Ok, uma colher de sal e uma de açúcar. Aí agora, eu coloco os de leite. Ups. 15 ml. O segredo é a temperatura do leite. O leite é 135 Fahrenheit. Não, 135 de centígrado. Do Fahrenheit, né? De Fahrenheit para centígrado. Ok, então é 57. 57. Isso. Nada aqui. Então aqui é geralmente porque eu vi em outra receita 10% do trigo. Então 10% seria o quê? Perto de 50 gramas de Isso. fermento. $53, passou um pouquinho também, né? E that's ok, porque se essas coisas assim de sal um pouquinho, não faz tanta a diferença. Agora eu vou dar uma misturada aqui para poder botar o fermento aqui dentro. Que é para o fermento não bater direto no sal. Entendeu? Aí vou dar uma esquentada no leite, que seria o que? 58? 57. 57 graus centígrados Isso. o leite. Então a gente vai esquentar o leite e vai medir. Aí aqui já pode ir amassando. Se a temperatura não tiver, se tiver muito forte, mata o fermento. E se tiver muito fraca, o fermento não funciona. Então tem que ser 58 graus. Então é ideal que tenha o termômetro. Ok. Eu gosto de misturar aqui enquanto o leite está preparando para amassar o fermento, porque como o fermento ele é o biológico, não é o fermento seco, porque o fermento seco precisa de mais leite, se botar o fermento seco. Esse fermento que eu tenho é o biológico. O fermento seco se encontra mais fácil, mas ele precisa mais. Esfria um pouquinho, eu vou preparar a mistura de passar o pão, que é a farinha de rosca com queijo ralado. Aí mistura, aí o pão, deixa ela bem fininha assim, aí depois passa em cima do pão. Fica crocante e delicioso com um saborzinho de queijo. 59, eu vou botando devagarzinho e misturando. Excelente. Então já tá na temperatura certa. Tá na temperatura certa. Aí agora a gente vai devagar. Para a massa. Ok. Mas a gente botou 15 a mais. Entendeu? Você pode fazer esse processo na bancada, mas eu não gosto. Eu só gosto de botar na bancada quando já é para fazer os pãezinhos. Já tá começando a juntar, mas aí esse processo, que é o sovar, né, que chama, é 15 minutos. Mas pode ver que a panela tá limpinha. E a massa tá começando a soltar da mão, ela solta, tá vendo? Aí aqui é só trabalhar a massa por mais uns 15 minutos. Pouco a gente gosta. Se por acaso você sentir que ele tá colando muito, aí coloca o trigo só na mão, porque tá vendo, a mão tá limpa. Mas ele tá começando a colar, mas até agora ainda tá bem. Mas se ele ficar mais do que isso, aí coloca um pouquinho de trigo na mão, aí ele começa a soltar. Aí. Que tem mais força. Como é que você tá sentindo a massa? Ela tá ficando bem, como é que fala? Consistente agora. Bem consistente. Tem que Tá amassar crescendo por também. 15 minutos. 15 minutos. Aí eu venho com um pano, enrolo aqui. Eu botei um copo
por 2 minutos de água para ferver, ele tá fervendo. Então ele vai ficar aqui do lado para manter a quentura. Aí fecha e deixa por 30 minutos descansando. Pronto, 30 minutos esperando. Agora a gente tira e tcharam! Uau. Agora a gente vai botar na bancada, pesar e separar os pãezinhos. Vou ver se dá o mesmo valor da outra. Deu 940. Aí a gente divide 940 por 9, que é a quantidade de pão que eu quero. E aí separa. Eu tenho uns 9 pedacinhos. E agora eu vou dar uma amassadinha e começar a abrir a massa para fazer o pão verdadeiramente pão, né? A massa, ela tá bem elástica, pode ver que ela tá bem elástica. Isso é que é bom. Tem que deixar o mais fininha que puder. Aqui já tá bom. Aqui já dá pra fechar assim, pra fazer o pão. Então aperta, rola, apertando. Aí eu procuro fazer mais ou menos esse tamanho aqui, desse cortadorzinho. Aí essa parte que ficou, tenta fechar um pouquinho. E essa parte é a parte de baixo. Aí eu faço isso. Lembra da farinha? Coloca aqui. E agora ele vai descansar mais. Depois que fizer todos os 9, ele descansa por 1 hora mais ou menos. Se quiser ele maior, aí demora mais um pouquinho. Mas geralmente 1 hora é o suficiente. Tá fazendo. Depois você vê para o ajudante tá estirando a massa e preparando os pãezinhos. E ali tem a forma, que é a forma especial para pão. Mas se você não tiver a forma especial para pão, eu vou lhe mostrar o que eu fiz daqui a pouco. Ok. Agora tá todo feito. Agora pra você ter cuidado, não que vai ficar perfeito, não fica. Mas olha esse daqui. Esse daqui ficou com um problemazinho. Quanto mais lisinho ele ficar, melhor. Aí a gente bota essa parte para baixo, que aí não vê tanto. Tá vendo? Aqui, ó. Você tem que tentar deixar essa parte embaixo, porque aí quando ele começar a crescer, ele não incha. Eu já usei esse forno, já fiz aqui. Botei essa forma para baixo, com água quente. Forrei essa daqui com papel alumínio e fiz uns buraquinhos. E botei ela aqui em cima, porque você precisa do vapor da água quente. Agora eu tô usando o forno, mas ele agora vai descansar por 1 hora. Então ele vai de volta pro micro-ondas. Eu botei a água tá quente. A água tá quente, eu deixei, tá fervendo esse copinho com água, que vai dar o vaporzinho para ajudar a manter a temperatura. E aqui ele vai ficar descansando por 1 hora. Quando tiver perto de 1 hora, 60, quando tiver perto de 1 hora, aí eu boto uma água para ferver. Aí ligo o forno, encho isso aqui de água quente. Aí você vê o que é que vai acontecer. 1 hora, já passou 1 hora lá. Aí agora a gente dá uma cortadinha aqui no meio. O forno já tá ligado, pré-aquecendo. Eu já botei a panela lá com água.
Mas se for com uma faca, ela não corta bem assim. Porque a faca não é amolada como a gilete. Geladeira para a água ficar bem geladinha. Aí agora dá um spray de água. O spray não tá saindo direito. Eu comprei hoje essa garrafa. É que congelou. Ai, garrafa. Agora tá saindo. A água tava gelada demais, aí ele ficou mangando de mim. Mas Ótimo. aí a água tem que estar bem geladinha, que é pra fazer ele ficar bem crocante por fora. Aí joga a água, depois que joga bastante água, aí eu vou aqui, ó, pãozinho, farinha de rosca com o queijinho ralado. Coloca o forno. O forno está pré-aquecendo em 400 Fahrenheit, que é 200 centígrados. Aí agora bota por 10 minutos. Mas, olha, eu botei a panela ali, botei a água, tá vendo a fumacinha da água? Uma água quente. E ainda dou umas espejadas aqui, que é para ele ficar bem fumacento. Aí deixa 10 minutos. Em 400, aí depois baixa e deixa mais um pouquinho. Delícia. Vou fazer. Ok, tá quase bom. Ficou 15 minutos em 400, que é 200. E ficou 10 minutos na 275, que é menos, né? Aí agora você vai ver. Ei. Tcharará. Olha só, e aqui já tá o cafezinho esperando. Manteiguinha para derreter. Vamos ver se ele tá crocante, né? Isso. Vai ver se ele tá crocante. Vai estar. Sim. Ele tá bem crocante aqui e bem macio. Tá vendo? Eu vou abrir. Tá quente. Ó. Super macio, ó. Mas muito quente. A manteiga ainda tá dura. Tá. A manteiga derretendo. Ai, é desse jeito que eu gosto. Aqui o cafezinho saindo. Outro aqui. Rapaz, tem um pão aqui da Americana, fazer propaganda. Porque vem mais. Quanto mais eu faço propaganda, vem mais, sabe? Então, como eu sou muito sabido, eu faço a propaganda. No que eu faço a propaganda, a Americana faz mais, olha. Pãozinho feito pela Americana. Uma delícia com queijo. Eu gosto. Ah. Ó o crocante. Mostra aí o pão. Maravilhoso, fofinho, crocante. Manteiga dentro, derretendo. Um gosto de pão francês mesmo. E é pão francês, né? Uhum. Maravilhoso. Aprovado? Provadíssimo. Uhul!